Participe do 5º Congresso Internacional de Marca Branding, Propósito, Transparência e Valor de Marca, de agosto a novembro, 100% online. Serão 2 palestras, 4 painéis, 8 workshops, 11 grupos de pesquisa com profissionais da Espanha, Inglaterra e muito mais. Informações em univates.br/5 Branding Congress. Na Univates. O nosso outro convidado é Gustavo Gertler, CEO na editora Belas Letras. Gustavo Gertler se define pelo que não é. Não é filósofo, não é psicólogo, não é coach, não é palestrante. Também não é guru de marketing, futurista ou influencer. Ele dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, apenas gente. E como gente tem suas paixões, e uma delas é tornar o mundo um lugar mais criativo, por meio de uma estranha tecnologia chamada livro. Essa paixão levou a ser um dos fundadores da editora Belas Letras e a criar projetos que juntos venderam mais de 1 milhão de exemplares. Entre eles, o Papai é Pop, de Mark Piangers, e Vai Lá e Faz, do futurista Thiago Matos. Fez MBA em Book Publishing pelo Instituto Singularidades em São Paulo, e o Yale Publishing Course pela Universidade de Negócios da Universidade de Yale, certo? Esses, então, são os nossos convidados da manhã de hoje. E antes de darmos início, eu gostaria de comunicar aos participantes que o professor Valpírio não poderá estar conosco nesse primeiro momento. Infelizmente, ele foi afetado pelo coronavírus e participará das atividades de hoje na medida das suas possibilidades. Nesse momento, ele está descansando, depois de ter tido um dia muito atribulado ontem, mas, na medida do possível, ele participará ao longo dessa manhã, que com certeza será muito proveitosa. Todos sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade, e eu passo a palavra, então, para um dos nossos convidados, Gustavo Gertler. Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Rosane. Está me ouvindo aí? Bom dia, estou ouvindo, super bem. Muito obrigado, então. Estou acompanhado aqui com o meu chimarrão. Importante, para quem é gaúcho, principalmente. Você tem o teu também. Sim. Queria agradecer muito o convite. Fico muito feliz de participar de um evento dessa magnitude, né? E não imaginava que seria um evento era um evento tão grande e envolvendo tantas pessoas aí. Então, fico muito feliz. E queria te apresentar, Rosane, eu queria apresentar você, né? Que é muito importante também aqui nessa roda de conversa. Então, a Rosane Maria Cardoso, ela é professora pesquisadora na Univates e Unisc Brasil, doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, com pós-doutorado na Universidade de Granada, Espanha, professora de Letras na Univates e na Unisc, membro do corpo docente do programa de pós-graduação em Letras da Unisc, atua nas áreas de literatura espanhola, hispano-americana e de literatura infanto-juvenil. Nossa, que delícia isso! Coordena pesquisas sobre violência e memória na narrativa hispano-americana contemporânea e também sobre literatura infantil e juvenil em língua hispânica. Publicou Voz, Memória e Literatura, narrativa sobre a violência na América Latina, Princesas que Viram Monstros, o corpo feminino no conto de fadas, a literatura infantil e juvenil em língua espanhola, violência, cotidiano e história mínima, além de vários artigos sobre os temas de pesquisa. Então tá, Rosane, é um grande prazer. Espero que a gente se divirta muito. Também espero, não poeta. Bom,
nós então daremos continuidade, vamos ouvir neste momento as palestras que foram propostas para esse momento. Tá? Por favor, Victor. Olá, pessoal. Aqui é o Gustavo. Queria agradecer muito a organização do Congresso, do Branding Congress, pela oportunidade de a gente estar fazendo parte desse evento maravilhoso e, de alguma forma, a gente está conectado em lugares diferentes, mas estamos muito conectados aqui pelo mesmo propósito. Eu vou falar um pouquinho sobre a construção de marca da Belas Letras e o que ela representa. Só que eu vou começar não falando da Belas Letras, necessariamente. Eu queria apresentar para vocês o Raul Lira. O Raul Lira, ele é um nordestino, um empreendedor que nasceu em Maranguape, no Ceará. Maranguape é uma cidade muito pequenininha do Ceará, do interior, e que, entre seus grandes feitos como cidade, tem o de ter parido um grande brasileiro, que foi o Chico Anísio. Muita gente já conhece ele, quase todo mundo conhece ele no Brasil, pelo menos, né? Aqui o professor Raimundo, né? E o Raul Lira, de Maranguapes, além de ser um empreendedor, ele é um cara que gosta muito de carne. Ele gosta muito de carne. E um dos sonhos dele é empreender nessa área, empreender na área da gastronomia. E aí o que acontece? O Raul Lira, ele começou montando um pequeno açougue em Maranguape, que se chama Casa da Carne. Aqui está o time dele, no lado esquerdo. Então, ele começou com esse pequeno açougue, né, se tornou um açougue, embora pequeno, muito conhecido na cidade. Depois disso, ele resolveu dar um passo maior. Ele construiu o Corte, que é esse outro empreendimento do Raul, que fica em Fortaleza. Ele foi para a capital, foi empreender na capital e criou esse gastropub, a gente pode chamar, que é um lugar onde ele reúne as pessoas à noite para servir carne de boa qualidade. Só que ele não estava satisfeito com isso. O Raul, ele tinha um desejo muito grande de contribuir um pouco mais com a cidade onde ele nasceu, que era Maranguape, né? Então, mesmo depois de ter feito sucesso em Fortaleza, né, com esse bar dele, ele resolveu construir um outro empreendimento, mas não em Fortaleza. Ele decidiu voltar para Maranguape. E aí, aqui está o Raul, né? Uma figura extrovertida, um cara muito criativo, um cara muito inquieto, né, que não gosta de parar, está sempre inventando coisas, está sempre querendo criar coisas novas, empreendimentos novos. Ele resolveu voltar para Maranguape, depois de ter ido à capital, e ele montou esse Mercado Balaio. O que é o Mercado Balaio? Era um grande sonho que o Raul Lira tinha de, na sua cidade, estimular a arte e o comércio local. Então, o Mercado Balaio é uma espécie de mercado público de Maranguape, né? Onde artistas, onde pequenos comerciantes, onde agricultores podem vender a sua produção por um valor um pouco maior do que venderiam para os grandes centros, né? E preservando a economia local. Só que tem um detalhe aqui no Mercado Balaio, onde é que entra Belas Letras nisso, né? Tem um detalhe aqui no Mercado Balaio que o Raul fez, que provavelmente nenhuma pessoa, eu tenho certeza que nenhuma pessoa que vê essa foto ou que entrar no Mercado Balaio vai conseguir enxergar. E que aconteceu durante o período de construção do Mercado Balaio. Que está nessa foto aqui. Provavelmente você não vai conseguir enxergar o que tem de especial nessa foto, porque parece uma foto bem comum de uma obra, né? Só que tem um detalhe que faz toda a diferença na história do Raul Lira com o Mercado Balaio, tá? Eu vou aproximar agora a imagem para vocês verem que detalhe é esse. Olha ali numa coluna. Estão vendo ali? Então é aquela coluna ali, ó. Essa coluna que está bem na foto. Tem um livro na coluna.
Então, ele colocou esse livro ali, foi o próprio Raul que colocou o livro nessa coluna ali. Ele concretou essa coluna e ele fez questão de incluir esse livro naquela coluna. Esse é um livro que foi publicado pela Belas Letras em 2015, que é o livro chamado Vai Lá e Faz, do Tiago Matos. Então, por que o Raul Lira colocou esse livro ali? E postou essa foto na internet? Porque se ele não tivesse lido esse livro, segundo ele, muito provavelmente ele não teria construído o mercado Balaio. Então, colocar o livro, concretar o livro junto com o mercado, era uma forma dele agradecer por esse livro ter inspirado tanto ele e ter motivado ele a construir, então, esse negócio novo dele. Então, isso tem tudo a ver com o propósito de marca da Belas Letras, né? Que é transformar a vida das pessoas através de histórias. Eu conto essa história porque um pouco dessa história, na verdade, é a nossa história também, né? Porque nosso objetivo como empresa é tornar o mundo um lugar mais criativo, sensível e humano. E, de alguma forma, esses livros ajudaram, pelo menos, né? Um dos livros ajudou o Raul a fazer isso. O nosso objetivo é a gente fazer com que as pessoas, de alguma forma, e a gente como marca, né, seja um pouco essa menininha do vídeo aí, né? A gente usa para fazer isso, né? A gente materializa através da nossa marca uma estranha tecnologia, que é essa estranha tecnologia chamada livro, né? Que, embora seja muito antiga, ainda é muito atual, né? Porque ela transforma a mente das pessoas. A gente usa os livros como uma espécie de ferramenta, né? Então, a gente encara os livros não exatamente como literatura, né? Mas como uma ferramenta para as pessoas, para os nossos leitores enfrentarem os desafios da vida moderna, né? Encontrar uma nova carreira, mudar de vida, construir uma família, se reinventar no mundo. A gente procura, através da marca, trazer inspiração e memória afetiva, né? Ou seja, através dos nossos produtos e da nossa marca, fazer com que nossos leitores realizem coisas e vivam uma vida com mais sentido, né? Busquem memórias afetivas, relembrem de coisas importantes que podem fazê-las despertar para outras coisas. A gente, como marca, tem assim um conceito de tentar sair um pouco da bolha da literatura, em que a literatura se tornou, né? Em que a literatura virou sinônimo de muito de intelectualidade ou de erudição. Não que isso seja errado, né? Mas de uma forma acabou segmentando demais a literatura, né? E não popularizando ela, né? Então a gente quer mostrar como os livros podem ser legais e como podem fazer sentido na vida das pessoas, né? Isso tem a ver um pouquinho, talvez, com a minha história também com os livros, né? Porque eu há 8, 10 anos atrás, eu cheguei a trabalhar em livraria e eu comecei a perceber como havia um descompasso, né, entre o que as pessoas queriam, né, entre aquilo que interessava as pessoas em relação ao conteúdo e o que as livrarias ofereciam, né, que eram geralmente clássicos, eram livros que, embora tivessem seu grande valor, né, eles não estavam conectados com a realidade das pessoas, né. Sei lá, por exemplo, livros sobre divórcio não existia há 10 anos atrás, né. Livros sobre bullying, né? Não existia 10 anos atrás. Então eu comecei a perceber que isso talvez pudesse fazer muito mais sentido na vida das pessoas, criar uma marca que pudesse atender esses desejos dessas pessoas. E aí a gente criou, eu comecei a Belas Letras com um sócio, depois ele saiu,
a gente criou a Belas Letras para tentar ser uma marca de editora, né, que fugisse do mercado tradicional. Então, o que é o mercado tradicional hoje de livros, né? São aquelas editoras que publicam por gêneros, contos, ficção, poesia, né, clássicos, e a gente passou a escolher os títulos que a gente iria publicar, a ter um filtro de marca que tivesse relação com a vida real das pessoas e tivesse conectado com o que as pessoas estão sentindo hoje na vida delas e as preocupações que elas têm hoje. Então, a gente divide os nossos produtos em linhas e não em gêneros, por exemplo, né? Então, ao invés da gente ter poesia, contos, crônicas, ficção, não ficção, a gente divide em assuntos, temas que são relevantes para as pessoas. Por exemplo, família é um tema para a gente, né? E a gente entende família não como um núcleo familiar tradicional, só pai, mãe e filho, mas todas as formas de família, né? Daqui a pouco a gente tem livros sobre pets, a gente tem livros sobre mães solos, pais solos. A gente entende que a configuração familiar tem a ver com o amor que as pessoas sentem umas pelas outras. Isso é o que dá liga numa família. A gente tem uma linha de música, né? Que a gente entende que isso desperta uma memória muito afetiva, né? Que nem Nietzsche dizia, né? Que sem música a vida não faria sentido, né? A vida seria um erro. Viagem, então a gente trabalha publicações voltadas a experiências de viagem. A gente não quer competir com o Google, não faz sentido nenhum, né? Então a gente não publica guias, mas a gente publica livros de experiências de viagem que conectem seres humanos com seres humanos, né? Comida, que a gente nem trata como gastronomia para não dar um ar de algo inacessível, né? E criatividade, que é a linha da qual pertence o Vai Lá e Faz, né? Aqui estão nossos estranhos leitores, que eu costumo chamar, são em geral millennials, né? Então tem vários recortes dos millennials, né? Mas em geral são pessoas de 25 a 49 anos, né? Leitores ocasionais, pessoas reais, isso que é importante, vivendo dilemas e crises da vida real. Se a gente tivesse que trabalhar um pouco a ideia do DNA da marca, né? Assim, bom, o que seria o DNA da marca? A gente tem algumas palavras que a gente usa para tentar explicar um pouco a marca, né? Alguns conceitos simples. É uma marca, a Belas Letras é uma marca com espírito jovem, o que tem a ver com o fenômeno de ageless, né? Que a gente chama, ou seja, as pessoas hoje não se definem pela idade biológica, né? A jovialidade das pessoas não se define pela idade biológica, e a marca está tentando impactar pessoas que se consideram jovens, não importa a idade delas, tá? É uma marca conectada, vibrante, positiva, mais realista. A gente diz que sem terno e gravata e sem sapato, mas com estilo. Ou seja, aqui na foto, por exemplo, um stand da gente na Gramado Summit, né? Acho que isso mostra um pouco do que é a marca, né? A gente não atende de sapato nem de terno e gravata, mas com estilo. Falando um pouquinho da nossa cultura, aqui são os nossos valores. A gente tem 6 valores. Então, faz tua vida valer a pena, é o primeiro. Irradia coisas boas, dá um jeito, que é o valor que a gente mais pratica lá, né? Que na verdade resolve, né? Resolve as coisas, faz a vida do cliente valer a pena e abre a cabeça e segue em frente. E tem mais um valor que é talvez um dos mais importantes para nós, que é respeita o livro. Por quê? Porque ele é muito mais velho e sábio do que você. Aqui estão algumas explicações dos nossos leitores, né? Isso aqui, esses post-its vieram dos nossos leitores, né? Então, a gente já fez várias pesquisas de público, né, sobre a marca e algumas associações que os leitores fazem à marca, né? E isso ajuda a explicar um pouco da nossa marca, né? Humanização nas coisas mais simples, design delicado, trazer a humanidade para dentro da empresa. Então, os próprios leitores, aos poucos, enxergam esse DNA também a partir do ponto de vista deles. E eu acredito que isso é uma coisa muito importante, né? Porque o ponto de partida sempre é o leitor, né? Para nós. Toda essa estratégia de marca, ela está alinhada, de alguma forma, com os objetivos estratégicos que a gente tem, né? Essa construção de marca
está alinhada com a maneira como a gente comunica também. Então, por exemplo, aqui está o nosso post do Dia do Cliente, né? Então, é curioso, porque no Dia do Cliente, a gente fez um post dizendo que a pessoa do outro lado não é um cliente, né? Para nós, ela não é um cliente, ela não é um usuário, ela não é um consumidor, né? Ela é gente, né? Então, isso tem a ver com como a marca se relaciona com as pessoas, né? A gente procura, como marca, ressignificar palavras e atitudes, sabe? A gente, ao invés de postar, a gente fala em ouvir e conversar, né? Aqui, por exemplo, tem um post que a gente fez agora, que teve um engajamento bem interessante, em que a gente foi divulgar um livro sobre racismo, por exemplo, um produto voltado ao racismo, que agora é um tema que está muito em evidência, né? E o que a gente fez foi simplesmente assumir publicamente que a gente não tinha entre o nosso quadro de funcionários nenhuma pessoa negra e que a gente precisava rever isso. Então, ou seja, a gente procurou agir de uma forma humana e transparente com as pessoas, né? A gente também não fala em vender a gente com as pessoas que se relacionam com a marca, né? A gente usa muito servir, né? Então, a marca tem uma relação muito interessante com essa palavra, servir ao invés de vender, né? Aqui tem um caso, por exemplo, em que a gente teve uma greve dos Correios. Eu acho que vocês devem ter acompanhado. Faz algumas semanas teve uma greve dos Correios aqui no Brasil e um monte de empresas colocaram, né, um aviso: greve, as encomendas vão atrasar, né? Vai demorar para chegar. E a gente fez um post dizendo assim, greve, né? Só que a gente disse o seguinte: ok, os Correios estão em greve, mas sabe que isso vai mudar para você? Não vai mudar nada, porque a gente vai dar um jeito. E a gente vai contratar uma transportadora privada, subsidiar o frete, que é um pouco mais caro, mas nós vamos manter todas as entregas. Então, isso que eu chamo um pouco de servir, para nós é maior do que vender, né? É muito maior do que vender, como marca, né? Aqui está um pouco da nossa experiência de compra, né? A experiência de compra da marca no nosso site. A gente tem alguns, digamos assim, algumas coisas que tornam únicas para a gente, pelo menos a nossa experiência de compra, né, na Belas Letras. Primeiro, o unboxing wow, né, que a pessoa, ela imagina o que vai receber. Se hoje eu compro na Amazon, se eu compro no Magazine Luiza, se eu compro, sei lá, em qualquer lugar, um livro, por exemplo, da Belas Letras mesmo, eu sei o que eu vou receber. Eu sei exatamente o que eu vou receber. Só que quando eu compro na loja da Belas Letras, pela marca da Belas Letras, eu vou receber aquilo que eu comprei, mas mais algumas coisas, que eu já vou explicar o que é. Engajamento, né? A gente procura, na nossa experiência de compra da marca, ter um convite, né, das pessoas a ver o mundo com outros olhos, que é o Compre Um, Doe Um, que eu já vou explicar também o que é. Embalagem com afeto, a gente tem uma ideia de que todo pedido é para presente, mesmo que não seja, né? Atendimento apaixonado, generosidade como protocolo. Hoje, qualquer pessoa que trabalha no atendimento da Belas Letras, que a gente chama, na verdade, Customer Success, né? Tem liberdade total para tomar qualquer decisão, mesmo que isso às vezes cause um prejuízo financeiro para a empresa. Comunicação criativa e verdadeira, né? Então, a gente procura fazer com que a pessoa sempre saia de uma conversa conosco, uma interação com boas lembranças. Para cada livro vendido, a gente doa outro livro de uma maneira muito especial, e isso está conectado com a marca, né? Então, na verdade, é o seguinte: como é que funciona o nosso processo de compra hoje? A pessoa entra no nosso site, ali no lado direito superior tem um botão ali, só compra, tem um propósito, né? O que acontece? Cada vez que alguém entra no nosso site e compra um livro, essa pessoa recebe, além do livro que comprou, um livro extra para doação. Então, na verdade, cada livro que a gente vende, a gente doa outro, mas não somos nós que doamos. A gente envia para o cliente, junto com o livro que ele comprou, um livro extra e uma carta explicando a ação, e a gente acaba transformando ele como um multiplicador da marca, né? Um multiplicador do propósito.
Então, ele pode doar para quem ele quiser na sua comunidade o livro. A gente escolhe os livros a dedo, assim, não são livros que sobram nem nada, são livros exclusivamente pensados para essa ação, tipo O Pequeno Príncipe, Foi o Último Alice no País das Maravilhas, que geralmente são clássicos que ajudam na formação de leitores. E aqui no nosso e-commerce a pessoa pode acompanhar para quais cidades estão indo cada livro, atualizadas minuto a minuto aqui, compra a compra, na verdade, a cada 100 compras, né? Cada 100 compras troca o mapa, né? Então, a gente procura criar essa identidade, né? Levar esse propósito, fazer com que as pessoas incorporem a gente como marca, na verdade, né? Aqui estão algumas doações, a gente recebe todo dia as pessoas postam muitas fotos delas fazendo as doações nas suas comunidades, né? Aqui tem só algumas. E essa foi uma das ações que a gente fez de marketing que fez a gente ganhar o Prêmio Nacional de Inovação do Sebrae em 2019. E é uma coisa curiosa, né? Porque no meio de um monte de empresas de tecnologia, o Sebrae acabou premiando uma empresa que trabalha com uma das coisas mais antigas do mundo, que é o papiro, que é o papel, né? A gente foi tema de uma série na RBS, né? Na RBS TV, sobre empresas que geram inovação social. Fomos escolhidos uma das 6 melhores campanhas do mundo em 2019 pelo Future Book. E era isto, gente. Encerro aqui minha participação. Aqui tá as redes sociais da editora, o meu LinkedIn para quem quiser seguir. E agora eu deixo nas mãos do Valpírio agora. Poder estar nas mãos do Valpírio. Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop de Marcas, Negócios e Inovação. Gostaria muito de agradecer o convite da Univates, especialmente da professora Elisete, e comentar, assim, logo após a apresentação do Gustavo, que apresentou esse belo case da Belas Letras, tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar nesse workshop. Questão da construção de um propósito. Interessante a forma como ele apresentou o storytelling, aquela história de um empreendedor notável. E, assim, em resumo, vai ser a síntese do nosso workshop. Na verdade, eu vou fazer uma apresentação para vocês de alguns conceitos de marcas alinhadas ao negócio e às pessoas, também falar um pouquinho de inovação, e no final vou apresentar alguns cases que servirão de referência, mas são referências para a gente fazer o nosso exercício. Então, vamos lá. Apresentando um conceito de negócio, na verdade é uma coisa muito simples, né? A gente precisa entender o negócio para construir marca. Mas negócio é simplesmente a definição dos nossos produtos e serviços que pretendemos fornecer, oferecer, e também para quais mercados e quais públicos. O negócio é trabalho, essencialmente é trabalho. E como falou Kierkegaard, grande filósofo dinamarquês do século XIX, ele tem uma extensa produção em filosofia, toda atividade humana é reflexo da força do trabalho. A força do trabalho é uma questão muito do gaúcho, né? Sempre trabalhou muito com a questão da metáfora da mão, botar a mão na massa, a força do trabalho. E o trabalho é o que nos dá identidade. Mas também é o cliente que define o negócio, porque é do cliente a disposição para pagar por um bem ou serviço que transforma os recursos econômicos em riqueza e as coisas em bens. E aí nós temos alguns conceitos interessantes, que aquilo que as pessoas compram nunca é simplesmente um produto ou um serviço, ela tem que ter uma utilidade, tem que ter um propósito. O que esse produto ou serviço faz por elas? Aí a gente chama de construção, definição do território. E a marca? A marca, ela tem alguns elementos básicos, como essência, sentido e propósito, tem que ser respondidos através do seu conceito. Muito mais do que cores, formas, sinais, símbolos e tipos, a marca
ela delimita divisas e ela constrói os territórios. Aí tem algumas questões do que é marca, qual o seu papel, quais são as motivações, quais parâmetros de idealidade, qual é a sua qualificação ético-social, que hoje é um tema muito relevante, extremamente relevante, né? A gente colocar a ética na pauta. Qual é a sua expressão, quais experiências compartilha? Na verdade, tem alguns identificadores muito fáceis que a gente tem que partir na construção e gestão de uma marca, que é o propósito, a identidade e o reconhecimento para gerar expressão no nosso cotidiano. O valor da marca também não é somente o número financeiro, ele é um valor intangível, um valor abstrato, super importante, e que hoje já está, inclusive, lançado nos relatórios de administração das grandes empresas. E ela é uma delimitação das fronteiras. Algumas premissas básicas, contemporâneas, up-to-date, elas têm que responder rapidamente às necessidades de mudança no mercado, mais do que nunca nesses tempos da imprevisibilidade. A imprevisibilidade é o que nos move nesse momento, né? As questões funcionais, emocionais e sociais. Ela tem que ser objetiva, mostrar os seus objetivos para as pessoas, para os clientes, e ela tem que assumir o papel de protagonista na nossa cena de mercado. Ela tem que desenvolver experiências digitais, hoje mais do que nunca. A questão do online, real-time, digital, está super importante, né? E faz parte do nosso dia a dia. A questão do espaço se tornou efêmero, absolutamente instantâneo, em qualquer lugar. O espaço interessa, o espaço onde nos encontramos, mas não interessa mais a relativização do espaço. Então, essas experiências digitais são as que criam experiências sensíveis. E nós precisamos planejar cenários e desenhar dentro desse novo contexto, construindo uma identidade. Vou passar um vídeo de 1 minuto da Lilian Schwartzman, que é uma grande historiadora. Ela escreveu um livro, A Biografia do Brasil, só para a gente entrar nesse conceito de identidade. Quando eu fiquei pensando nessa nossa discussão sobre identidade, eu chamei o item como do tipo, quem tem medo da identidade? Na verdade, nós sabemos, né, essa é uma discussão muito forte na antropologia, sobretudo, que identidade é uma construção social. Não existe identidade como um dado essencial, um dado fixo, um dado imutável nos diferentes contextos. É uma construção social no sentido de que toda identidade é relativa, né? De que maneira? Ela nunca se coloca de uma forma absoluta, ela sempre é em relação. Então, por exemplo, eu e a Heloísa, no exterior somos brasileiras, aqui ela é mineira, eu sou paulista, e ninguém tasca. Então, ela é relativa isso porque depende... Isso traz problemas imensos. Ela é relativa porque a gente constrói a identidade em relação. Ela é circunstancial porque ela se muda, modifica a todo momento. Quando nós estamos trabalhando, eu e a Heloísa somos professoras. De repente, a gente senta e assiste uma palestra, nós somos, enfim, quase alunos, não é verdade? Então, dependendo do local que a gente se coloca, a gente assume um outro tipo de identidade. Muito bem, gente. Então, assim como a identidade das pessoas é única e é relativa e circunstancial, uma identidade de marca também deve ser única, relativa e circunstancial. Na verdade, ao longo da minha trajetória, da minha experiência profissional, eu comecei a ver que eu trabalhava com várias disciplinas. Comecei a tentar montar um diagrama de quais seriam essas disciplinas. Eu relacionei 4 principais disciplinas. Seriam a comunicação, o design, a tecnologia e a inovação. Ali do lado superior, comunicação e design, nós temos o link da informação e mais ligado às ciências humanas. Na parte inferior, eu colocaria a inovação e a tecnologia ligada a processo, mais da parte das ciências exatas. Do lado esquerdo, nós temos método,
que método essencialmente é comunicação e inovação, que geram um tipo de comportamento. E do lado direito, nós temos projeto, nós temos design, tecnologia, que geram forma e função. Do lado superior, nós temos a comunicação e o design para construir a informação, e abaixo a inovação e tecnologia para definir o processo. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, vocês podem ver que nós temos também na parte superior percepção para comunicação e design e produção para inovação e tecnologia. Enfim, a partir desse quadrante, a gente constrói o estofo, a base, a geração do conhecimento, a partir deste diagrama. E qual o método empregado? Esse método também é um método que foi construído ao longo da minha trajetória profissional. Mas, essencialmente, ele parte de uma premissa básica, que a marca traduz uma visão de negócio e o negócio entrega uma promessa de marca. A partir dessa síntese, dessa análise do processo da marca sendo integrado e contínuo. Lá em cima, a gente tem a estratégia do negócio. Então, aquela velha questão de visão, missão, valores, competências, que seria a razão de ser, ela está ligada ao negócio da marca. Não é simplesmente a marca, mas é o negócio. Qual é o segmento, né? Qual é o setor econômico que ela está em atividade. A partir da definição do negócio, a gente tem a definição da marca. Dentro da definição da marca, nós temos 2 steps. Tem a estratégia de marca, que gera cultura e essência, e tem a experiência e gestão. A estratégia de marca, ela constrói o jeito de ser. Então, temos os atributos diferenciais, o propósito, a arquitetura, o naming, a proteção, o plano de comunicação. Na experiência e gestão, efetivamente a ativação, a gente desenvolve toda a série de logotipos, identidade, linguagem, o ambiente, como ela se manifesta nos ambientes, nos produtos e serviços, na comunicação, nos playbooks, são os diferentes manuais, para ela se tornar uma marca go-to-market, significa pronta para ir ao mercado. Tudo isso constrói o conceito de definição de marca. Quais seriam essas etapas? Nós temos a etapa de pensar, que é contextualizar o problema, posicionar, definir a essência e o propósito, assim como o Gustavo falou muito bem na questão do posicionamento das belas letras, e o posicionamento, a gente construiu uma causa, um propósito. Hoje é um tema absolutamente importante, está no cerne da construção de marca. Depois definir, organizar a arquitetura de marcas, criar marca nominativa, definir todos os planos de ação e, efetivamente e consequentemente, projetar, designar a linguagem e a identidade. Eu ressaltei aqui a questão do propósito. O propósito, digamos assim, hoje é a porta de entrada e vai ser o principal elemento do exercício do nosso workshop. No nosso workshop, nós vamos construir um propósito. O propósito ele é construído a partir dos atributos e dos diferenciais. Os atributos são os valores para dentro da organização. Quais são esses valores que nos orientam, que geram o DNA da nossa marca, que nos movem, que fazem a gente trabalhar em prol desse negócio? São os atributos para dentro. Os diferenciais são os valores para fora, os valores que comunicam. Qual vai ser a nossa expressão? Qual vai ser a nossa comunicação? Todos os pontos de contato dessa marca têm que estar alinhados a esses diferenciais. Então, os diferenciais com os atributos geram uma expressão e uma síntese, que é a construção do propósito da marca. Eu queria apresentar rapidamente um vídeo de 30 segundos sobre um propósito de uma empresa. Ela é uma customizadora sonora que eu acho muito interessante. Look at us. We woke up one morning with every song that ever mattered to anyone. So now what? Music's meant to be heard, out loud, where your life happens, where you dance, where you love, and where you live.
When everyone has every song ever written, what matters most is how you listen. Ok, então esse é mais um propósito dentre tantos, que é How We Listen. Como nós escutamos, né? É uma customização do som para diferentes pessoas, em diferentes momentos, em diferentes situações. Volta a questão da identidade, né? Eu sou o meu som quando eu estou trabalhando, o meu som quando eu estou em lazer, quando eu estou no ócio, enfim, diversas possibilidades. Ok, agora falando em inovação, então a gente falou rapidamente do negócio, falamos de marcas, agora fazendo o link com inovação. A inovação, ela precisa entregar a promessa de marca para as pessoas, isso é fundamental, através da mudança de paradigmas. A inovação, efetivamente, é a gente explorar novas ideias, é buscar novas oportunidades, trazer benefícios para as pessoas, expressar seus valores. Uma questão básica da inovação, a gente precisa desconstruir para construir. E é preciso pensar no presente para definir o futuro. E aí entra uma questão relevante que eu queria trazer também dentro desse exercício que nós iremos fazer, que é a questão da ética. Com foco no biocentrismo, nós precisamos mudar esse paradigma de sair do antropocentrismo para ir para o biocentrismo, que é o conceito do território que nós precisamos atuar, precisamos estar cientes, nós precisamos construir o futuro, a gente tem que deixar um legado. Aconteceu o ano passado, fui numa exposição em Milão, que chamou Broken Nature, uma exposição de design, na qual a síntese dessa exposição é que daqui a 100 anos nós não vamos existir mais enquanto espécie e o que nos resta é deixar um legado. Isso é cruel, né, gente? Então, precisamos sair do antropocentrismo para ir para o biocentrismo, no qual todas as coisas estão conectadas. Tem um filósofo muito interessante que se chama Hans Jonas, filósofo alemão. Ele escreveu um novo conceito da ética a partir dos anos 60, em que a ética ela se transforma, ela tem que ser pensada não simplesmente no aquele velho conceito cartesiano e kantiano de que não faças para o outro que não queres que faças para você, mas isso é muito ligado ao antropocentrismo, mas pensar no planeta que nós vivemos enquanto um ser vivo, pulsante e todo interrelacionado. Isso que é importante. Tem algumas teorias de design, inclusive, que estão sendo colocadas em xeque. Nós temos algumas noções super importantes, tipo economia circular, cradle to cradle, que estão sendo postas em xeque, né, para a gente reavaliar todo o nosso estilo de vida, nosso comportamento, nossa maneira de consumir, etc. Nós precisamos introduzir essa nova ética para a gente chegar nesse conceito de biocentrismo. E a questão da inovação é fundamental nesse aspecto. Ok, para a gente construir inovação, a gente precisa fazer a gestão do conhecimento para chegar a essa cultura de inovação. Essa gestão do conhecimento e o conhecimento acumulado, ela é uma síntese da marca do negócio, quais são as características e desejos, mas também a gente precisa alinhar com a cultura do segmento, que são as tensões e as relevâncias que nós vivemos. A soma desses dois círculos, desses dois universos, gera a inovação. A inovação é o ponto central da convergência desses dois mundos. A inovação, ela usa a técnica, que é a técnica, é o conhecimento acumulado, é a gente saber fazer com a tecnologia, que são as principais ferramentas para moldar o comportamento e alcançar as novas práticas para alinhar o crescimento com o significado. E é fundamental a gente alinhar o discurso com a prática. Não basta falar, você tem que fazer. O mais importante hoje em dia é fazer, não só falar. Através da construção dessa cultura de inovação. E essa cultura de inovação, ela começa com a gestão do conhecimento. Eu preciso saber, mas eu preciso principalmente saber o que eu vou saber para gerar esse conceito de cultura de inovação, para a gente poder inovar em processos e depois inovar em produtos e serviços.
Aí, dentro dessa cultura, desse contexto cultural, a gente precisa avaliar o que é desejável para o mercado, o que é viável, quais são os recursos empregados e o que é lucrativo, né? De que forma nós vamos potencializar essa marca em nome do negócio. E nós temos um trajeto, uma trajetória. A gente sai do conhecido, vai para o desconhecido através da desconstrução para construir o definido, através da pesquisa, que a gente transforma em estratégia, e na estratégia a gente transforma informação em conhecimento, para chegar ao projeto que leva o conhecimento em vantagem, para chegar à implantação que transforma a vantagem em oferta. Então, essa seria a métrica, a metodologia, um pouco desse processo linear de construção da inovação. E aí, descobrir vantagem, construir esses diferenciais, num contexto, obviamente, sempre em mudança e transformação. A gente tem que entender que nós estamos sempre nesse rio que passa constantemente e que nunca, nesse momento, ele nunca vai ser igual no instante seguinte, ele está sempre em transformação. Alguns steps da inovação, a gente precisa começar lá na base, através do físico e do tangível, através da eficiência, né? Temos que buscar recursos eficientes para trazer o racional, para chegar no emocional através do relacionamento e para conseguir o imaginário, para chegar no filosófico intangível, que é efetivamente aonde a gente cria valor. Compartilhando informação, conhecimento, experiência, isso é fundamental, a gente precisa compartilhar. E o Gustavo falou bastante em diálogo, eu acho super importante e relevante. Hoje, mais do que a gente falar, ou mais do que a gente ouvir, a gente tem que dialogar. Através do diálogo que a gente chega à verdade, que a gente chega ao conhecimento, né? Desenvolvendo novas perspectivas para os negócios e para as marcas. Mas, essencialmente, construir um olhar renovado para as pessoas. De acordo com a London Business School, a gente tem 4 ferramentas principais assim, que nos auxiliam a construir um processo de inovação. A gente tem o Design Thinking, enfim, conhecido por todos vocês, e, de uma certa maneira, nesse momento está sendo posto em xeque, exatamente por aquele conceito de ser muito antropocêntrico, e a gente tem que se afastar desse antropocentrismo para ir para o biocentrismo, mas, enfim, ele é útil para gerar ideias criativas de como desconstruir um projeto. O Lean Startup, que também é muito relevante para desenvolver startups. Canvas, que é um modelo tradicional, principalmente a gente trabalha com atributos e diferenciais, né, com post-its, então a gente faz aqueles quadros metafóricos. E storytelling, que é super interessante, a gente contar histórias, né? As histórias ajudam a memorizar, principalmente a memorizar, a fixar conceitos e construir um espaço na nossa memória. Fiz um rápido esboço de trabalho, cronograma de trabalho, para vocês terem uma ideia. Então, no primeiro step ali, eu coloquei semi-arc, seria o mapeamento, organização, análise e definição da estratégia. Um mês, ao mesmo tempo que a gente começa a semear, a gente já começa, no meio do processo de semear, começa a explorar, daria mais uma questão de 30 dias. Também no meio do processo de explorar, a gente começa a inspirar. Aí termina esse ciclo, a gente começa a ativar. E a ativar, esse processo, ele não tem fim, ele vai continuamente e constantemente. Quais seriam os resultados obtidos? Através de uma abordagem colaborativa para, essencialmente, romper paradigmas, questionar o status quo e gerar novos conceitos, nós precisamos construir experiências relevantes e abrangentes, alinhadas no presente, mas sempre mirando o futuro. Enfim, aí tem outras questões, as pessoas são treinadas para desempenharem papéis transformadores, novas perspectivas através do comportamento de pesquisas. Pesquisa é super importante, né? A gente fazer uma pesquisa etnográfica ajuda muito. Poder de síntese, ativação com as comunidades nas quais estão inseridos, modelos de mudança, narração de histórias, métricas, design de serviços, produtos, liderança e comunicação,
analisar a complexidade através da simplicidade. Quanto mais simples nós formos, mais eficientes seremos. E explorar as habilidades necessárias para que a gente se torne protagonistas, para que nós sejamos atores na inovação social. Ok, gente, dei um monte de conceitos até agora, enfim, mas sintetizando isso, falar um pouquinho de quais os serviços que são originários dessa questão do negócio, de marca e de inovação. Alguns serviços oferecidos, eu separei em 3 blocos. O primeiro bloco seria de estratégia, como construir estratégia de marca. A estratégia ela envolve análise e diagnóstico, envolve a construção do propósito, que será o nosso exercício, uma arquitetura de marca, que é super importante para organizar todo esse portfólio, cultura de inovação, que é uma cultura permanente, a gente tem que mudar o comportamento, principalmente o comportamento das pessoas, definir o portfólio de produtos, uma due diligence e fusões e aquisições. Na experiência, eu colocaria a linguagem visual, a identidade da marca, qual a jornada da experiência, o tom de voz, aí podemos ter embalagens, produtos, serviços e como a marca se manifesta nos ambientes. E na ativação, toda aquela questão de campanhas, de cultura interna, live marketing, branded content, merchandising, UX e UI. Basicamente seria isso. Bom, então agora, pessoal, eu gostaria de apresentar alguns cases para vocês, para que a gente possa exemplificar toda essa parte teórica que eu falei até agora. Eu separei em 4 grupos. O primeiro grupo foi alguns cases de fusões de marcas que compraram outras marcas e tiveram que se reposicionar no mercado. O primeiro case seria da CPFL Energia. A CPFL é uma grande distribuidora de energia, a sede fica em Campinas, ali próximo a São Paulo, e ela é uma distribuidora, geradora e comercializadora de energia. Ela também, algum tempo depois, adquiriu a RGE. A RGE é a nossa distribuidora de energia na área norte do Rio Grande do Sul. E tem a AES Sul também, que é a parte sul do Rio Grande do Sul. Enfim, a partir do ano 2001, comecei a fazer um reposicionamento de marca, fizemos um trabalho, coordenei, fiz a construção e gestão dessa marca por mais de 10 anos. No primeiro momento, a gente refez a identidade, propósito, criamos a marca da CPFL Cultura, que hoje é Instituto CPFL, que é o braço de geração de conteúdo da marca, muito interessante. Eles têm um espaço físico em Campinas, em que eles fazem eventos todas as sextas-feiras, depois é retransmitido para a TV Cultura aos domingos. Mas, enfim, então a gente começou a organizar toda essa questão da arquitetura de marca, né? Eles começaram a adquirir várias empresas e virou uma salada de fruta, e a gente organizou dentro de um portfólio de marcas dividido por negócio. Vocês podem ver ali os negócios de distribuição, comercialização, geração e a área de serviços. Depois separado outros negócios que não tinham a ver com essa categorização. E as marcas entram ali embaixo. Aí fizemos vários projetos, comunicação interna, a comunicação externa, o projeto do carro elétrico, relatórios de administração, espaços internos de convivência lá em Campinas, programação cultural, enfim, vários projetos dentro da construção dessa marca. A marca, claro, essa marca eu comecei a construir em 2003, imagina, já tem 17 anos, e ela nasceu de uma forma despretensiosa, digamos assim, e ela foi, em 2003, ela foi a fusão de algumas outras pequenas operadoras de telefonia móvel. Aqui no Rio Grande do Sul era Claro Digital, depois tinha a TES em São Paulo, a ATL no Rio de Janeiro, a BCP Nordeste e a Mericel no Centro-Oeste. E começaram, esse empresário mexicano, Carlos Slim, já tinha uma empresa de telefonia móvel e fixa no México. Ele
ele adquiriu essas empresas e queria transformar a Claro na grande marca de telefonia no Brasil para competir com a Vivo. A Vivo estava entrando no mercado e ele queria fazer essa marca que entrasse nesse mercado competitivo. Aí vencemos a concorrência e eu desenvolvi a marca da Claro, e depois teve um período de transição. Para cada operadora a gente fez essa transição, e essa marca ela nasceu como um disco, como vocês podem ver. Ela ficou um ano, um pouco mais de um ano, ela era plana, era um disco. É por causa dos processos de reprodução ainda, imagina, não era tão digital, a gente tinha algumas limitações de produção, de reprodução. A partir de um pouco mais de um ano depois, ela se tornou esférica. E aí fizemos vários projetos, trabalhei com eles durante 6 anos para colocar essa marca com essa visibilidade que ela tem hoje. Hoje, enfim, ela entra em toda a América Latina, do Brasil praticamente até o México. Santander, Banco Santander, quando ele entrou no Brasil, ele comprou o Banco Meridional aqui no Sul e o Banco Banespa em São Paulo. Principalmente também comprou outros bancos menores, mas esse foi as 2 praças importantes. Em São Paulo tinha um grande problema, que o Banespa tinha muita visibilidade, muita representatividade em São Paulo, então a gente tem que fazer um período de transição que durou 3 anos, e todas as agências bancárias em São Paulo, no estado de São Paulo, assinavam o Santander Banespa para fazer essa transição. Foi um projeto super interessante, refiz toda a comunicação, todos os pontos de contato, agências, etc. Durou 3 anos, mais ou menos, esse período de transição. Depois saiu o Banespa e continuou Santander. A Quantic foi um projeto bastante interessante, era a antiga Ipiranga Química, e ela ela foi comprada pela Braskem e precisava tirar o nome Ipiranga, que era muito forte. Então, criei um nome e uma identidade própria e fizemos durante mais de um ano várias campanhas de comunicação interna para que o público interno primeiro percebesse que eles não eram mais Ipiranga. Foi um projeto bastante interessante. A Bolsa de Valores de São Paulo, criamos marca nominativa, identidade, vários pontos de contato. Ela, no primeiro momento, era Bolsa Mercantil Futuros, se fundiu com a Bovespa, criou a BMF Bovespa, e depois se fundiu com a CETIP. A CETIP também foi uma marca que eu desenvolvi 8 anos atrás, que era uma empresa cartorial interbancária. Quando se fundiu com o BMF Bovespa, aí a gente criou a marca B3. A marca B3, hoje, ela está consolidada no Brasil, como marca da Bolsa de Valores. Aí fizemos vários projetos, principalmente Out of Home, essa mídia exterior. Ocupamos o centro histórico financeiro de São Paulo, também na Faria Lima. Fizemos várias interferências. Erval, eu acho que é um case bem conhecido aqui também. Erval era uma empresa familiar que cresceu com várias marcas. Eles começaram como uma madeireira, depois fizeram fábrica de móveis e colchões, depois fizeram lojas Erval, empresa química, consórcio, e eles começaram a ter um problema de gerir todas essas marcas. E aí nós criamos uma nova arquitetura de marca. Para a gente definir essa arquitetura de marca, acho que levamos um ano discutindo essa nova configuração. E o mais importante, que saiu Lojas Erval, nós tiramos o nome e criamos as lojas Taqui para ser a loja do varejo. Então, o varejo se separou da indústria, a indústria continuou com o nome Erval, mas o varejo se criou independência, porque gerava muita confusão, porque nas lojas Erval eles vendiam móveis Erval, colchões Erval, era muito confuso essa relação. Então, eliminamos o nome Erval para a loja, e Erval continuou sendo o nome da indústria. Alguns cases também de pura estratégia, o aeroporto de Guarulhos. Guarulhos
definir marca nominativa, propósito, sinalização. Foi um projeto bastante intenso, quando houve a privatização da infraestrutura aeroportuária no Brasil, principalmente nesse round, aí foram 3 aeroportos privatizados, São Paulo, Confins e Galeão, e a gente venceu a concorrência para fazer Guarulhos, fizemos a marca, sinalização, todos os pontos de contato. Foi um projeto muito interessante também. Esse foi um projeto de infraestrutura, linha Marija, que eu fiz no Peru. É um projeto de uma via expressa, que ela corta a cidade de Lima. Vocês podem ver ali o roteiro na parte superior à direita. Ela é uma via expressa que ela cortou a cidade de Lima, e nós tivemos que fazer uma pesquisa etnográfica com as comunidades nas quais essa via atravessava, para entender qual o impacto, qual a interferência que ela causaria na vida das pessoas. Também qual o propósito desta via. E aí tivemos que fazer todo um projeto de mobiliário urbano, sinalização, para buscar a parceria dessas comunidades. Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento tinha uma marca, vocês podem ver ali acima à esquerda, que era infantilizada, um pouco infantilizada, assim, pictográfica, e eles queriam trabalhar com um conceito de prevenção de saúde e bem-estar. Eu criei esse elemento meio eólico, né, que é um símbolo de alguma coisa flutuando, como se fosse esse conceito de leveza e bem-estar. Alguns projetos de comunicação interna, um projeto para a Melita, foi a jornada do colaborador. A Melita tinha um problema, que eles tinham os departamentos eram muito técnicos, mas as áreas não conversavam entre si. Então, eu criei essa metodologia de construir uma campanha e um processo de comunicação interna para fazer com que essas diferentes áreas, os diferentes profissionais, conversassem, trocassem informações entre si. Para a CPFL Energia, também essa campanha desse carro elétrico foi um projeto super interessante. Para a Gerdau, para a CETIP, enfim. Também desenvolvi, o ano passado, um case de due diligence, foi um projeto, um desafio. Uma due diligence é o primeiro aspecto de quando uma empresa, uma marca, um negócio precisa comprar uma outra empresa. Então, é feita uma due diligence para ver qual o valor, se esse valor de compra está adequado, está correto. E aí tinha vários capítulos, como vocês podem ver. Tinha mais de 10 capítulos. Eu fiz o capítulo de due diligence de marca para avaliar qual seria o valor, esse valor relativo à percepção da marca estava sendo compatível para a empresa compradora. E aí eu analisei 10 aspectos. Primeiro, de percepção interna, através da clareza, comprometimento, governança e responsabilidade, e da percepção externa, através da autenticidade, relevância, diferenciação, consistência, presença e engajamento. Foi um projeto muito interessante que eu consegui, de uma certa maneira, analisar aspectos intangíveis da marca. Outros cases que eu tenho carinho, assim, apesar de ser indústria do tabaco, enfim, mas foi um projeto que eu desenvolvi na Suíça para JTI, Japan Tobacco International. Ela comprou uma empresa de tabaco, ela comprou as marcas Camel e Winston no mercado suíço, e eu desenvolvi projetos de comunicação e desenvolvemos uma loja de blends de cigarro, uma marca e toda uma loja e um conceito de quase como se fosse uma Nespresso assim, de café, para fazer diferentes blends de cigarros. A marca da MS distribuidor, fabricante de medicamentos genéricos, também desenvolvi a nova marca, e principalmente essa marca ela foi bastante expressa através da sua embalagem.
a gente criou um conceito de embalagem que cria essa onda, e as embalagens, quando colocadas nas prateleiras das farmácias, elas criam um sentido único, de uniformidade. Um storage, eu gosto desse projeto, apesar de ser um projeto pequeno, um projeto que me agrada bastante. Ele foi todo desenvolvido através de um conceito de modularidade. E o projeto que me deu muita satisfação em fazer, projeto que eu fiz há 2 anos atrás, em São Paulo, foi o projeto Passagens. Eu faço parte de um Instituto de Mobilidade Urbana e Leitura das Cidades, que chama Instituto pour la Ville et Mouvement, que trabalha muito essas questões de responsabilidade social, e a gente fez um mapeamento, um levantamento no Jardim Ângela. O Jardim Ângela é uma área pobre na extrema zona sul de São Paulo. Então, a gente fez um levantamento e percebemos que as pessoas levavam, em média, 40 minutos para ir da sua casa até o ponto do ônibus. Imagina, mais depois 1h30, 2 horas para ir de ônibus para chegar até o seu local de trabalho. E a gente, através de uma parceria com a Faculdade de Arquitetura da Mackenzie e com a Prefeitura de São Paulo, fizemos um mapeamento e um levantamento de todos esses obstáculos físicos e psicológicos. Fizemos pequenas intervenções e diminuímos esse tempo de percurso para uma média de 10 minutos. Então, houve um incremento na qualidade de vida dessas pessoas, né? Só nesse percurso, por isso chamou Projeto Passagens, em torno de 30, 40 minutos para 10 minutos. Para finalizar, eu queria só mostrar um pequeno vídeo que exemplifica bem a qualidade e o caráter de um propósito. Gente, assim como nós temos um propósito, precisamos ter um propósito de vida, basicamente a gente trabalha, constrói e faz a gestão de propósito de marca. Ok, obrigado. E agora vamos ao nosso exercício. Olá, então voltamos e gostaríamos de dar continuidade à nossa atividade de hoje, passando então a palavra para os nossos palestrantes, mais uma vez, para darem continuidade ao workshop. Gostaria de chamar a atenção também para o formulário que foi recebido pelos e-mails de cada um dos inscritos, por onde vocês podem fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, que serão, na medida do possível, respondidos ao longo da nossa atividade de hoje, certo? Então, Valpírio, Gustavo, é com vocês. Obrigado, Rosane. Oi, Valpírio, tudo bem? Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos agora para a atividade, né?
Perfeito. O que a gente fez? A gente enviou por e-mail para os grupos que vão fazer o workshop um link do Miro. Eu não sei se todos têm o link do Miro aí. Eu vou pedir para o pessoal da organização, para o Vitor, caso alguém não tenha o link, disponibilizar aqui um QR Code na tela. Caso alguém não tenha se logado no Miro, por favor, pode se logar por meio desse QR Code que vai entrar na tela aí para vocês agora. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou, enquanto vocês se logam no Miro, eu vou compartilhar aqui minha tela e o Valpírio vai falar um pouquinho das instruções sobre esse exercício que nós vamos fazer. E aí, depois que o Valpírio passar as instruções do exercício, cada um entra ali no Miro, a gente vai dividir em grupos, né? Vocês, na verdade, podem se dividir em grupos e aí começar a trabalhar no Miro ali, montar algumas soluções. A gente não tem muito tempo, a gente tem, eu acredito que uns 10 minutos no máximo de trabalho ali em cima do Miro. E aí, depois que encerrar esse tempo, a gente volta e o Valpírio ele vai fazer alguns comentários e ele vai falar das soluções que ele encontrou para esses problemas aqui. É isso, Valpírio? Perfeito. Como nós estamos no adiantado da hora, eu tinha preparado alguns slides preliminares, mas eu te pediria, Gustavo, já iniciar no slide 11. Ok. Já podemos entrar direto no 11, senão nós vamos gastar um pouco de tempo falando em teoria. Na verdade, o importante, o relevante agora, nesse momento, é a prática, né? Então, gostaria já de passar para o slide número 11. Tá. Você está enxergando, todos estão enxergando aqui a tela, minha tela já está compartilhada? Eu estou. Sim, tudo certo. Ok. Então, já estou no 11 aqui, Valpírio. Tá. Perfeito. Então, o slide 11 é um pouquinho de metodologia. A metodologia, na verdade, para a gente construir a arquitetura de marca, ela tem que ser o resultado de uma análise estratégica do negócio. Então, a gente pega o negócio da marca, quais são as suas marcas principais. Essas marcas, elas podem ser marcas de produtos, de serviços, pode ser de outras empresas, através de fusões e aquisições. Nesse caso que nós vamos tratar de um caso de grandes fusões e aquisições, da Fleury Medicina Diagnóstica. Então, eu já desenvolvi ao longo da minha vida profissional vários modelos de arquitetura de marca. Segundo alguns padrões, a literatura tem várias metodologias. Esta é uma delas. E essa metodologia, ela se aplica no ipsis literis, ela não é aplicada literalmente. Normalmente, como cada modelo de arquitetura é um modelo próprio e específico, ele depende muito do mercado, do segmento, dos públicos que se quer atingir, quais são as marcas que vão ser trabalhadas, qual é a taxonomia, qual é a nomenclatura, né? Enfim, tem todos esses aspectos. Então, existe muita variabilidade. Normalmente, a gente pega dois grupos e funde, né? Então, o que a gente tem, assim, em termos de grandes grupos de arquitetura de marca? A gente tem a marca corporativa, né, que é a marca mãe no topo. Aí depois tem o caminho da monomarca, que é a marca corporativa sempre é o referencial dominante. Desculpe, eu começo a falar, me dá um pouquinho de tosse. Tem o caminho da submarca. A marca corporativa, ela carrega embaixo de si uma submarca. Tem um endosso, que é sempre a marca que está sendo aplicada, ela é endossada pela marca mãe. E tem o caminho independente,
que é um caminho que foi muito utilizado na indústria automobilística, indústria de produtos de limpeza. Por exemplo, a Unilever usou muito esse modelo, a Procter & Gamble, né, que o modelo das marcas, as marcas eram muito mais importante do que a marca-mãe em si. Ok, então tem esses modelos básicos, nós temos ali mais para a esquerda, nós temos mais sinergia com a marca corporativa, para a direita nós temos mais flexibilidade, elas são mais independentes, né? Flexibilidade no sentido de ser independente. Ao mesmo tempo que, se a gente trabalhar mais para a esquerda, nós temos uma gestão muito mais adequada, e se a gente trabalhar mais para a direita, nós temos uma gestão mais complexa, porque nós temos mais marcas para gerir, mais marcas para tratar, né? Mais marcas para gastar em termos de comunicação, de criar valor, percepção, etc. Então, isso é uma escolha que a gente vai fazendo ao longo da pesquisa para construir a metodologia de uma arquitetura de marca. Bueno, o nosso exercício de hoje, pode passar, Gustavo. O nosso exercício de hoje é da Fleury Medicina Diagnóstica. A Fleury é o laboratório de medicina diagnóstica mais reconhecido em São Paulo. A partir de 2012, 2013, houve uma grande movimentação nesse mercado. Eles precisavam comprar outros negócios do mesmo segmento para ganhar escala e construir percepção de valor. Então, tem um contexto, o contexto, como é que era o mercado brasileiro no momento, que era um momento muito promissor, um novo ciclo de crescimento e expansão, sustentado por muitos vetores, colaborando para o crescimento e maturidade do segmento de medicina diagnóstica. Laboratório de análises, tá, gente? As empresas têm realizado importantes movimentos nos seus modelos de gestão, abertura de capital, verticalização, mas principalmente a consolidação através de fusões e aquisições. O Grupo Fleury, ele queria ser percebido não só em São Paulo, mas principalmente no Brasil, se tornando uma grande marca nacional, através do crescimento orgânico, espontâneo, mas também através de aquisições de outras empresas. O foco deles sempre foi em excelência, mas eles precisaram mudar, fazer uma mudança de comportamento, de cultura e comportamento, para eles trabalharem mais gestão de custo para ganhar escala, para ser mais competitivos no mercado e ganhar esse reconhecimento nacional. Por favor, mais um. Quais foram os desafios para construir essa arquitetura? O grande desafio foi como incorporar a cultura do Grupo Fleury e a sua gestão, os fundamentos mercadológicos tipicamente do varejo, porque quando eles começaram a adquirir várias empresas, eles começaram a atuar tipicamente como uma empresa de varejo. Ao mesmo tempo, a marca ela precisava construir diferenciação, reconhecimento e aumentar a sua percepção de valor. O outro grande desafio era a integração das marcas, né? Porque eles adquiriram várias marcas, como construir essa integração, e essa integração, o plano de integração é fundamental para ela construir esse posicionamento como um grupo nacional, com oferta completa, com segmentação e uma clara diferenciação. Ao mesmo tempo, ela também tem que entregar o propósito do grupo através dessa arquitetura de marca. A arquitetura de marca ela é uma organização, é um método que organiza a entrega do propósito. Por isso que ela é tão importante dentro de um composto de gestão de marca. A arquitetura de marca, se ela não é bem articulada, ela pode estragar o negócio. E precisava também construir essa sinergia operacional entre todas as marcas, né? Imagina, eles compraram 23 laboratórios, como construir essa sinergia através dessas 23 empresas, desses 23 negócios em 8 praças no Brasil.
Ok. O próximo, abrangência. Bom, as marcas, elas foram construídas, quando elas foram compradas pelo Grupo Fleury, o Grupo Fleury tinha visibilidade basicamente somente em São Paulo, e elas tinham sido construídas regionalmente, cada uma na sua praça, com características bastante particulares. Os laboratórios de Recife pensavam como no mercado de Recife, de Salvador como Salvador, de Curitiba como Curitiba, de Porto Alegre como Porto Alegre, etc, etc. Aí nós tivemos que analisar como é que era essa percepção em cada uma das praças. Como é que era a percepção em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Brasília. Como é que era essa percepção para a gente poder construir essa arquitetura? E se percebeu que as empresas, nós chegamos a uma seguinte taxonomia. Elas foram divididas por níveis de serviço. Isso foi muito importante. Essa conclusão foi fundamental para definir a arquitetura de marca. Então, o primeiro passo fundamental foi definir o nível de serviço. E para não complicar, definimos 3 níveis. 3 níveis porque senão ia ficar muito complexo. Então, o nível premium, que é os serviços completos, os serviços top, o intermediário, que atende público B e C, que tem alguns serviços do premium, mas não todos, e o básico, que atende a população em geral, que são os serviços básicos de medicina diagnóstica. E aí também, a partir dessa segmentação por nível de serviço, houve a estratificação por classe social. Obviamente, o público A vai ser atendido pela marca premium, o público B e C pela intermediária e os outros públicos pelo básico. Tá bem? Próximo. Quais são as recomendações para a gente fazer arquitetura de marca? Então, sinergia e ganho de escala entre as praças, para a gente poder construir essa percepção de uma marca nacional, mas ao mesmo tempo também eliminar o regionalismo, definir o reconhecimento de um grupo nacional e elaborar a proposta de valor através da organização e nomenclatura dessa arquitetura de marca. Por favor, Gustavo. Ok, aí ficou o quadro, quando eu comecei o projeto, como é que estava o quadro das fusões e aquisições. Então, vocês podem ver que é uma salada de frutas. Na primeira linha, tem a Fleury ali bem à esquerda, em cima à esquerda, ela ainda tinha a marca antiga, essa era a marca da época, depois eu acabei redesenhando a marca, a gente trocou a marca, trocamos os aspectos visuais, aí tinha todos aqueles laboratórios que foram comprados em São Paulo. Aí no Paraná, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Brasília. Então foram feitas 23 aquisições, atuação regional, nesse momento em 7 estados, precisava fazer a gestão de 16 marcas, imagina fazer a gestão de 16 marcas, é muito complexo. Com exceção da Fleury e do Weiman e Failace aqui no Sul, as outras marcas eram muito pouco reconhecidas, elas não tinham pouco reconhecimento. E elas têm posicionamento e entrega completamente distintas. Esse foi o grande desafio. Então, esse foi um mapa, uma radiografia do momento que eu comecei a construir essa arquitetura de marca. Bom, qual é o exercício? O exercício é vocês darem uma olhada nesse mapa e fazer a nova arquitetura de marca simplificada. Como é que nós vamos resolver esse imbróglio, esse sistema? Eu vou dar algumas dicas. Quanto mais simples, melhor. A gente precisa entender quais são as marcas que devem permanecer, quais são as que devem ser eliminadas, como é que elas devem ser eliminadas e como é que vai ficar essa nova organização.
Tem mais? Acho que não, né, Gustavo? Ok. Essa foi a marca final. Não, fechou. Tá. Então, depois que foi feita a arquitetura de marca, eu fui contratado para redesenhar a marca Fleury, porque a marca Fleury ela acabou ficando desgastada dentro de todo esse processo. Então, aí a gente fez o redesenho da marca Fleury e criamos mais algumas marcas dentro dessa proposta da nova arquitetura. Para vocês entenderem como é que nós vamos resolver a arquitetura de marca. Tem várias formas. Nós podemos resolver por público, segmentar por público. Público classe A, classe B, classe C. Ok. Essa é uma estratificação social. Nós podemos segmentar por nível de serviço. A gente poderia segmentar por tipo de atividade, mas tipo de atividade, basicamente todas elas são laboratórios de medicina diagnóstica, então, na sua essência, basicamente elas deveriam ter a mesma atividade. Então, o tipo de atividade não é diferencial para fazer arquitetura de marca. O nível de serviço é diferencial. Por quê? A gente tem um nível de serviço premium, a gente tem um nível de serviço intermediário e tem um nível de serviço básico. Aliás, eu já vou dar uma dica para vocês. Esse foi um dos principais critérios adotados para construir a arquitetura de marca. E agora eu queria que vocês fizessem um exercício de 10 minutos. Como é que vocês organizariam essa nova arquitetura de marca? Vocês podem trabalhar rapidamente 10 minutos, fazer uma imagenzinha, um slide, um JPEG da conclusão. A gente apresenta, comenta e depois eu dou a solução final. Tá bem? Tá bom, Gustavo? Tá ótimo. Eu vou... eu não sei se todo mundo conseguiu se logar conseguiu se logar já no Miro. Aqui eu tô abrindo, aqui tem bastante gente aqui já, ó. Tá enxergando minha tela aqui, Valpírio, do Miro também? Sim, tá visível. Ok. Então, o pessoal, eu vou deixar minha tela aberta aqui do Miro, e aí o pessoal pode se organizar aqui e ir fazendo, então, a atividade da forma como achar melhor. E aí, se alguém quiser enviar a sua atividade já feita para o meu e-mail, é gustavo@belasletras.com.br. Porque eu enviei um e-mail para as 17 pessoas que se inscreveram ali para fazer a atividade. Eu enviei um e-mail com o link do Miro e etc. Acho que a gente mandou também da pesquisa. E aí é só me responder no mesmo e-mail que eu enviei com a atividade pronta, com o material de vocês pronto, que aí depois, só para esses, se houver tempo, depois o Valpírio vai comentar no fechamento, ele vai mostrar a solução que ele encontrou para esse problema, né? E se a gente tiver tempo, a gente comenta de quem enviou para mim por e-mail. Tá ok, gente? Vamos lá? Então, eu vou deixar um timer aqui de 10 minutos. Aí a gente volta em 10 minutos. Mas a tela fica compartilhada aqui. Tudo bem por você, Valpírio, também? Tudo ok? Tudo ok, tranquilo. Então tá, fechado. Tô monitorando. Obrigado. Estamos no ar aqui? Uhum. Sim. Tá. Então vamos voltar, Valpírio, aqui. Perfeito. Eu vou compartilhar de novo para te mostrar primeiro a solução, né? É isso? Isso. Tá, deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui. É o arquitetura final? Exato.
Os participantes conseguiram montar alguma coisa? Eu ainda não abri o e-mail aqui. Eu acredito que o tempo tenha sido bem curto, né? Mas Sim, eu vou ver se alguém mandou por e-mail. Fazer em 10 minutos é uma loucura. Não dá, né? Isso aqui, quanto tempo você levou para fazer, Valpírio? 6 meses. Então tá bom. Tá um pequeno desafio. Olha, eu recebi já um aqui, ó, do Jefferson. Mostra. Deixa eu ver aqui. Não. O Jefferson estava só dizendo que bugou aqui o Miro, mas agora tá resolvido. Não, ninguém me enviou. Eu acho que ninguém conseguiu fazer a tempo, não. Já são meio-dia, né? Sim. Então tá. Então vamos à conclusão. Então, qual foi a solução adotada? Nesse caso, foi arquitetura de marca por endosso. Por endosso, porque a Fleury acabou entrando em todos os mercados. Mas, ao mesmo tempo, ela foi segmentada por nível de serviço também. Então, de toda aquela confusão de marcas, nós criamos 3 marcas, três segmentações de marca. A Fleury, no topo, com uma marca premium, com uma única exceção, e essa exceção foi importante por uma questão peculiar de mercado, que foi o Laboratório Weimann, aqui em Porto Alegre. O Laboratório Weimann, ele é uma grande instituição, assim como se fosse, né, o Hospital Moinhos de Vento. Então, a gente considerou que seria muita ousadia eliminar a marca Weimann e entrar com a marca Fleury no mercado que ninguém conhecia a Fleury. Então, a Fleury entrou em todos os mercados. Depois a gente redesenhou a marca Fleury como a marca top, com exceção de Porto Alegre, que manteve a marca Weimann. Então, a marca Weimann, ela é a marca top em medicina diagnóstica, ela está no mesmo nível da Fleury, nos outros mercados. No segmento B, uma marca B, nós criamos uma nova marca, que eu não sabia ainda qual era, mas é a marca que ela expressaria o tipo de serviço intermediário, e que entraram todos aqueles laboratórios, nós eliminamos aquelas marcas, e chegamos à conclusão que tínhamos que construir uma nova marca. E no nível C, mantivemos a marca Campana, que a marca Campana ela já era muito caracterizada, tinha muita visibilidade como um laboratório de serviços básicos em São Paulo e entrando um pouco no Rio de Janeiro. Então, a gente manteve Fleury como a marca top e Weimann só em Porto Alegre, uma segunda marca para entrar em todas as praças. E aí, nas praças, vocês estão vendo aquelas setinhas, nas praças que não fosse possível replicar Fleury, nem replicar Fleury como marca top, nem Campana como marca básica, essa marca do meio ela teria capacidade de se estruturar para se ampliar para esses outros mercados. Por isso as setinhas ali e aqueles elementos em branco. Então ela tem essa flexibilidade. Depois de definida a arquitetura, então a arquitetura de marca foi segmentada, ela foi definida por endosso e segmentada em 3 níveis, 3 marcas basicamente. Aqui no Sul, ainda teve o laboratório Failace, que também tinha muita visibilidade, mas a gente avaliou que ele tinha um nível de serviço intermediário, ele não era top como o Weimann, então ele entrou nesse grupo do meio. A marca foi eliminada e ele entrou no nível 2. Você pode mostrar a marca Fleury, por favor, Gustavo? Essa do meio aqui? Essa, né? A Fleury, isso. Então, a Fleury, depois que nós definimos a arquitetura de marca, nós redesenhamos a marca Fleury, com uma nova linguagem, identidade, e essa marca ela está presente em todo o Brasil, como a marca top de medicina e saúde, de medicina diagnóstica. Também
nos mercados intermediários, também depois da organização dessa arquitetura de marca, a gente criou a marca intermediária. Você pode mostrar o a mais? Ok, então essa foi a marca definida como a marca intermediária. A mais, medicina diagnóstica, isso é uma referência a um grupo sanguíneo, ela passa essa questão de laboratório, de medicina diagnóstica, quase uma célula, enfim. Então, ela entrou como uma marca intermediária em todos os mercados. E na última segmentação, a gente manteve a marca Campana como a marca básica, mas somente em Porto Alegre, em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ficou muito simples a arquitetura. Você pode mostrar aquele slide que aparece a arquitetura completa ali? Essa é a arquitetura final, Valpírio? Isso, por favor. Então... Tá, só para, desculpe te interromper, mas só depois de finalizar, Valpírio, eu recebi 3 ou 4 e-mails aqui, seria bom a gente só dar uma olhada neles aqui para você comentar, porque eles mandaram, alguns já mandaram, tá? Boa. Então, apresentando a solução final, então essa ficou uma arquitetura de marca em 3 níveis, e a taxonomia foi definida pelo nível de serviço, que era o grande diferencial, e era o elemento aglutinador de todas essas 23 empresas. Esse foi o resultado final. A partir daí houve o redesenho da marca Fleury, o redesenho da segunda marca, que se tornou a marca a mais, e a manutenção da terceira marca, que ficou Campana. Vamos ver os estudos, Gustavo? Sim, eu vou ter que abrir meu e-mail aqui. Eu só abrir aqui. Bom, está todo mundo vendo. Espero que não tenha nada comprometedor aqui. É como abrir o guarda-roupa, né? É pior. Sim, publicamente. Olha aqui, ó, o Jefferson, ele colocou criar 3 marcas. Na verdade, ele teve um pouco de dúvida aqui, se você ler o e-mail aqui, do que efetivamente tinha que fazer. Mas aí ele criou aqui, ó, 3 marcas, sendo a principal intermediária com o nome principal da marca Fleury, uma submarca Fleury Premium e a terceira Saúde mais Fleury, endossada pela marca principal. Muito bom. Muito bom. Excelente resposta. Deixa eu só entender uma coisa. A principal intermediária, em função do público, né? Então, Fleury ficou a marca intermediária, a Fleury Premium e a Saúde Mais, e a terceira Saúde Mais. Perfeito. Muito bom. Foi o mesmo critério, hein? Mesmo que está aprovado. Verdade. Está aprovado, Jefferson. Já pode mandar a fatura para o Valpírio? Está aprovado. Que é o Estúdio Cigales. O Jefferson já pode mandar a fatura cobrando o serviço para o Valpírio. Ficou muito bom. Parabéns. E aqui... O Fleury... O Agostinho Lombardi mandou esse. Adorei. Essa é uma arquitetura monobloco, também está muito bem resolvido, segmentou em 3, manteve o mesmo nome, seria mais simples ainda, também está muito bom, o raciocínio está excelente. E aí o decodificador VIP, for you, for all, está ótimo. Muito bom, né? Muito excelente. Parabéns. Parabéns. Então, é o Agostinho Lombardi. Parabéns, está muito bom. Então tá, gente. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. 10 minutos. Muito bom, gente. Parabéns. Raciocínio excelente. Dá para se virar profissionalmente
nesse tema. Ficou muito bom. Adorei. Bom, né, Valpírio? Também Adorei. Curti muito. Fazer em 10 minutos isso é... Não. Tá bom, toma ali. Bota desafio aí. Sim. Podemos dar seguimento, Valpírio, tu ou Gustavo? Podemos? Bom, Ótimo, nós então vamos encerrando esta parte, né, esse workshop sobre marcas, negócios e... Só deixa eu ver aqui se veio mais uma pergunta. Não. Tá? Então, agradecer imensamente ao Valpírio e ao Gustavo por essa aula, né, e por essas falas tão significativas. Mesmo para mim, que sou de outra área, né, aprendi uma série de coisas. E também quero agradecer muito aos participantes de vários locais que têm prestigiado esse evento. Não posso deixar também de chamar a atenção para a continuidade do evento, que vai seguir ainda nos dias 12, 19, 25, 26 e 27 de novembro. E a próxima atividade será a construção de marcas mutantes e smart brands com a Elisete de Azevedo Kreutz, aqui da Univates, uma das pessoas que está à frente da coordenação do evento, e Catarina Leles, da Universidade de West London. E essa atividade, essa palestra será mediada, então, por Rudimar Baldiceira, da URGS, certo? Então, também mais um evento imperdível. Eu passo rapidamente a palavra para o Valpírio e para o Gustavo, para as suas considerações finais, algo que queiram dizer, enfim. Eu queria só dizer que foi uma surpresa, assim, esse exercício final. Acho que vocês assimilaram bem os conteúdos que a gente tentou passar. E parabéns, gente, o exercício teve frutos, foi muito inteligente, muito inteligente. Parabéns a todos. Obrigado. Também queria agradecer a professora Elisete, a Rosane e ao Valpírio. Foi muito bom a gente conviver esses 2 meses, eu acho, ou 3 meses, agora não me lembro aí, construindo essa fala e construindo essa apresentação. E foi muito prazeroso mesmo, valeu muito a pena, a gente fez de coração e deu para ver que as pessoas que estiveram aqui presentes absorveram bem, né, pelos resultados ali, né, como a gente falou, 10 minutos é um tempo muito, muito curto mesmo para construir aquilo ali que foi construído. E os resultados foram muito legais, então desejo para vocês aí um grande evento, está sendo muito interessante mesmo, e espero estar aqui de novo ano que vem, seja como aluno, seja como audiência, seja como fala. Então tá, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas, e uma semana excelente para todo mundo, tá? Abraços. Abraço a todos. Abraço a todos. Participe do 5º Congresso Internacional de Marca Branding, Propósito, Transparência e Valor de Marca, de agosto a novembro, 100% online. Serão 2 palestras, 4 painéis, 8 workshops, 11 grupos de pesquisa com profissionais da Espanha, Inglaterra e muito mais. Informações em univates.br/5 Branding Congress.